Muito boa tarde a todos. Espero que estejam a ouvir em perfeitas condições. Muito boa tarde. Vamos dar início a este webinar. Na verdade, é o primeiro webinar de 2022, portanto, aproveito para desejar um bom ano a todos os que nos estão a ouvir, os que nos estão a ver a partir da plataforma Zoom, mas também os que nos estão a ver a partir das redes sociais e do direto nas redes sociais que estamos a transmitir a partir das redes sociais dos Geoparques Unesco em Portugal. E bem-vindos a este webinar que hoje vai discutir as questões relacionadas com a comunicação nos geoparques, a importância da comunicação nos geoparques, este webinar que é mais uma atividade, mais um evento numa parceria entre os 5 geoparques mundiais da Unesco portugueses e o turismo de Portugal e, portanto, em nome dos geoparques mundiais da Unesco portugueses, mais uma vez agradeço a vossa presença e agradeço em particular aos nossos convidados que já apresentarei. Este webinar surge também naquilo que é uma estratégia mais vasta dos Geoparques Mundiais da Unesco portugueses, enquanto trabalho em rede e afirmação do trabalho dos geoparques no contexto nacional, nesta que é a mais recente classificação Unesco em Portugal, mas que conta já com 5 geoparques, como eu disse há pouco, em Portugal, numa área territorial desde Arouca, Terras de Cavaleiros, Serra da Estrela, Natortejo e Açores, e, portanto, este é um trabalho em rede em prol do património geológico, da promoção do património geológico, mas, sobretudo, da promoção do desenvolvimento das comunidades e da promoção dos seus territórios. E, por isso, falar de comunicação é também falar da comunicação de ciência, da comunicação do território, da comunicação turística e daquilo que todos os dias estes territórios fazem quando comunicam o seu património, os valores identitários do seu território e com isso projetam nacional e internacionalmente estes territórios cuja Unesco os distinguiu pelo relevante e importante património geológico que detêm. Por isso, neste webinar vamos e convidamos uma mesa, um conjunto de personalidades da área da comunicação que vão participar num primeiro momento numa mesa redonda que será moderada pelo Gonçalo Pereira Rosa, que é diretor da edição portuguesa da National Geographic. A este primeiro momento da mesa redonda seguir-se-á a entrega simbólica dos prémios do primeiro concurso de fotografia dos geoparques portugueses, também um evento e uma atividade em parceria com os 5 geoparques mundiais da Unesco portugueses e o Turismo de Portugal. E, portanto, vamos apresentar as fotografias vencedoras, as 3 fotografias vencedoras e, se for possível, também ouvir os fotógrafos que estão por detrás da câmara e que nos presentearam com estas 3 fantásticas fotografias. O encerramento deste webinar ficará a cargo da Teresa Ferreira, do Turismo de Portugal. Portanto, eu começaria então por apresentar-vos o moderador da nossa mesa redonda, o Gonçalo Pereira Rosa, como eu disse há pouco. É jornalista desde 1994 e escreveu sobre ciência, ambiente, história, tecnologia. Neste momento também, como já vos disse, dirige a edição portuguesa da National Geographic desde 2006 e também a edição portuguesa da revista National Geographic História desde o final do ano passado. Por outro lado, é autor de vários livros sobre o tratamento de temas de risco nas notícias e sobre a história do jornalismo português. Enquanto diretor da edição portuguesa da National Geographic, que está neste momento a celebrar o 21º aniversário, tem procurado dar uma cobertura regular àquilo que é o trabalho que tem sido
o trabalho dos geoparques portugueses nestes últimos anos e, obviamente, esta comunicação daquilo que tem sido o trabalho dos geoparques portugueses também vem a reforçar a própria visibilidade e a importância destes geoparques no contexto não só científico, mas também educativo e, obviamente, também turístico. Gonçalo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito obrigado por estar presente neste nosso primeiro webinar 2022 e nesta mesa redonda. Eu pedi-lhe para ligar a câmara, se pudesse. Ainda não me está a permitir. Não está permitido. Diz-me que o anfitrião desativou o vídeo. Experimenta agora, Gonçalo. Ora, cá estou. O anfitrião é tramado. O anfitrião é diabólico. Nunca faz nada em condições. Muito boa tarde, Gonçalo. Muito obrigado por estar presente e por aceitar o nosso convite. E passo-lhe a palavra. Portanto, fica agora da sua responsabilidade a moderação e a condução deste webinar. Muito obrigado, Emanuel. Muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos. É um prazer voltar a participar numa atividade do Estrela Geoparque, que junta uma vez mais à mesma mesa os 5 geoparques da rede global da Unesco em Portugal. É uma maneira que eu tenho também de tomar contacto com muito que se vai fazendo no terreno, sobretudo nestes anos difíceis chamemos-lhe de nevoeiro, em que se torna muito difícil avançar sem saber o que está para lá da bruma. Tenho hoje o imenso prazer de moderar as intervenções dos oradores da sessão dedicada à comunicação nos geoparques. Como certamente reconhecerão, um geoparque é um território de ciência, de valores de conservação, de investigação, mas tem também de ser um território com linhas de comunicação abertas para o exterior. Há muito que ultrapassamos o paradigma de que basta fazer e basta manter a atividade restrita ao círculo de peritos. É fundamental comunicar com as comunidades que residem no território, em primeiro lugar, comunicar com os agentes económicos, mas também comunicar com o público interessado e comunicar com os intermediários entre os geoparques e o público, que são os meios de comunicação. Vamos, portanto, ouvir nesta mesa redonda comunicações muito diferentes sobre estes temas e a ideia e o que se espera é que os ensinamentos provenientes dos nossos oradores produzam lições úteis para o cotidiano de quem nos escuta, porque notarão certamente que vários problemas apresentados de seguida são comuns noutras latitudes e podem, portanto, apresentar desafios semelhantes. A mecânica desta mesa redonda, para ser claro, a ideia é que cada orador terá uma primeira intervenção e quando terminar a ronda pelos 4, devolverei a palavra aos oradores pela mesma ordem para uma segunda intervenção, fechando então a mesa redonda. Vou começar pela doutora Filipa Cardoso, que é a diretora de Comunicação e Marketing Digital do Turismo Portugal, onde coordena o desenvolvimento da promoção do destino, nomeadamente a produção criativa e patrimonial, coordena as campanhas nos mídias digitais, a gestão do ecossistema digital, a presença nas redes sociais e ainda a relação com os mídias internacionais. Foi diretora da unidade Reprise Media Portugal, uma unidade portuguesa de performance marketing do grupo IPG, onde desenvolveu projetos para clientes tão importantes como a TAP Portugal, a Unilever, a BMW, a Microsoft ou a Coca-Cola. Ao longo dos 10 anos de experiência profissional dedicada ao marketing digital, acumulou experiência em diversos setores e áreas, como o marketing de desempenho, o branding digital e os projetos de aceleração digital. Eu diria que a primeira pergunta que pode ser feita numa mesa redonda desta natureza é: que valor tem a marca Geoparque para o turismo de Portugal? Filipa. Olá, obrigada pelo convite e acho que vai ser um webinar bastante interessante, portanto também estou ansiosa por ouvir as outras histórias que temos aqui dos nossos colegas. Dizer-vos que eu se calhar poria a coisa ao contrário. Eu acho que o valor das marcas está muito associado ao valor que as próprias pessoas, nós todos enquanto profissionais, mas também os próprios turistas dão, e os locais também, dão à marca, e portanto eu poria a coisa ao contrário. Qual é o valor que as pessoas reconhecem na marca? Isso de facto é o que faz a marca crescer e ser relevante e interessante e faz com que ela própria vá evoluindo ao longo do tempo.
Aqui eu acho que há alguns pontos que são importantes. Por um lado, não esquecer o território, que é algo que eu trabalho para o Turismo Portugal e, portanto, acabamos por ter uma visão um bocadinho mais global da coisa e não tão específica, e, portanto, trabalhamos numa forma mais umbrella, mas é importante nunca esquecer o território, nunca esquecer os ativos que fazem do território de facto o que ele é, e, portanto, estarmos sempre centrados nisso, por um lado. Por outro, nunca esquecer com quem é que estamos a falar e que valor é que podemos trazer às pessoas. Eu acho que esses são os dois polos onde temos que ir jogando e ir trabalhando, e é assim que conseguimos ganhar valor enquanto destino, sendo ele global, destino Portugal, ou sendo ele específico, regional, ou até uma cidade, uma junta, o que for preciso. Podem fazer este tipo de trabalho e todos nós podemos trabalhar uns em cima dos outros, porque as nossas missões não são opostas, aliás, pelo contrário, até acrescem valor umas às outras. Portanto, de facto é uma pergunta, desculpem, nós estamos então a trabalho e vão provavelmente ouvir ruídos de crianças, mas é o que temos neste momento e, portanto, vamos trabalhar com isso. É importante também dizer-vos que quando falamos aqui das pessoas e tentando descer um bocadinho à terra, portanto, falámos um bocadinho da questão mais geral, mas descendo um bocadinho à parte operacional. Desculpem, estamos a ter aqui intervenções de trás. Um quinto orador. Exatamente. A lógica aqui também é, vertendo isto para a nossa atividade diária, e é um bocadinho o que os geoparques têm feito, e este webinar é um bom exemplo disso, e o concurso é um bom exemplo disso, é com ações muito simples, de forma muito ágil, intervirmos. Portanto, temos mentalmente estes dois polos que nos centram e que nos orientam, mas depois não ficarmos retidos por eles, não é? Não ficarmos inativos, porque tudo o que possamos fazer, qualquer atividade que até pareça pequena, como um concurso, que é uma coisa mais ou menos simples de montar, é uma atividade que tem consequências nas redes sociais, as fotos que nós já falámos, que nós vamos começar já a utilizar na promoção e, portanto, vão ter visibilidade internacional. Portanto, tudo isso são pequenos passos que acrescentam valor ao produto global que é o destino. E é isso que nós nunca podemos perder de vista, que é, de facto, nunca parar e continuar sempre a comunicar, mesmo que sejam ações pequeninas. Tudo isso vai acrescentando sempre valor ao produto global. Ok. Faço-lhe só uma pergunta de follow-up. O facto de Geoparque ser uma marca relativamente nova, que para muitos dos consumidores viajantes ainda não está assimilada, é uma dificuldade? Não acho que seja. Novamente, vou inverter a pergunta. Quem conhece vai dar valor. E, portanto, quando eu falar com quem conhece, tenho essa marca de qualidade. Quando eu falar com quem não conhece, hoje em dia toda a gente é bastante inteligente e consegue encontrar a informação rapidamente, e, portanto, aí na verdade nós não trabalhamos separadamente. Os universos das marcas comunicam entre si também, e, portanto, Portugal também aporta valor à marca Geoparque. Eu acho que isto também é um assunto importante para nós termos em conta, que é os nossos geoparques também aportam valor à marca Geoparque global. Okay. E isso é importante. Muito bem. Já voltarei à Filipa, vou agora passar e apresentar o segundo orador, o José Luís Santos, um investigador e um viajante que vive para as três paixões que norteiam a sua vida: a docência da disciplina de História, a fotografia e a viagem. Apaixonado pelo Médio Oriente e pela Ásia, desenvolveu o seu projeto fotográfico, a que chamou a Rota da Seda, explorando territórios como a Turquia, o Líbano, Israel e Palestina, a Jordânia ou mesmo a Síria. Juntou-lhe depois o Cáucaso, o Irão e a Ásia Central, até chegar à China. É também investigador e jornalista, colabora com algumas revistas certamente conhecidas como o Le Monde Diplomatique ou o jornal Trevin, quinzenário da sua terra, que é a Lausanne, e atualmente leciona na Covilhã. E eu perguntaria, para além de saudar o José Luís Santos, um património de excepcional riqueza geológica, como o dos 5 geoparques aqui representados, apresenta, creio, dificuldades acrescidas para um fotógrafo, na medida em que a pergunta talvez seja como se fotografa a geologia e como se documenta o que já existiu, que não é necessariamente o que lá está. Ou seja, como é que se faz este salto de explicar numa foto ou numa sequência de fotos um processo lento, moroso, muitas vezes difícil de interpretar, como é a geologia.
Muito boa tarde, estou também a tentar ligar o vídeo, já está. Boa tarde a todos, boa tarde Gonçalo. Bom, é uma tarefa complicada, de facto, associar a fotografia à comunicação, que é aquilo que um geoparque, acima de tudo, tenta fazer para com o público, que é pegar em todo um rico património que nós temos, neste caso 5 ricos patrimónios espalhados pelo nosso país, e perceber como é que nós conseguimos, seja fotografar, seja documentar, como fazer chegar ao comum dos mortais, à população, aquilo que nós queremos mostrar. Nem sempre é fácil, como o Gonçalo estava a dizer, do ponto de vista geológico, como é que nós vamos comunicar de forma a que a nossa mensagem, a que o nosso conhecimento possa chegar ao público-alvo. E isso acaba por ser uma tarefa que exige muito esforço da nossa parte, porque, por um lado, temos que, digamos, de uma forma simplificar o discurso, sem, no fundo, estarmos também a tirar aquilo que é a sua gênese, e temos que acabar assim por, como é que eu vou explicar? Conseguir pegar numa fotografia, conseguir mostrar que essa fotografia tem um determinado sentido, conseguir que essa fotografia esteja num conjunto, que haja uma história para contar, porque uma fotografia isolada por vezes também não basta, é preciso estar enquadrada, é preciso haver uma linha de pensamento, uma leitura, e essa linha de pensamento convém que seja facilmente absorvida também por quem está a querer ver, porque aqui está o grande problema. Eu posso fazer um bom trabalho fotográfico, pode até haver um bom trabalho, sendo isto uma área muito interdisciplinar, eu posso fazer um bom trabalho, mas depois a parte da comunicação do geoparque em causa não consegue chegar ao público, o meu trabalho vai por água abaixo, ou mesmo quem faz a parte gráfica, ou de quem faz a parte, o substrato documental. Eu não sou da área da geologia, mas eu preciso de alguém que seja dessa área para mostrar o que é que eu estou a ver. Como dizia uma teórica da fotografia, Giselle Freund, mais do que técnica, o fotógrafo precisa de cultura, e portanto é importante sabermos o que estamos a documentar, sabemos o que é que queremos fazer, temos alguém que nos guie também para, em equipa, conseguirmos fazer chegar esta informação ao comum das pessoas, porque para mim o geoparque é isto, é haver um património, neste caso falo de Geoparque Estrela, que estou por algumas razões mais ligado, é ter esse património e como conseguir valorizar esse património. A primeira coisa é que a população tenha conhecimento desse património, que existe esse património. Provavelmente há muita gente, digamos, da Covilhã, ou um dos 9 concelhos que o Geoparque Estrela acaba por abranger, que não tem bem noção da riqueza que tem ao lado. E eu falo como um habitante da Vila da Lousã, de onde sou e onde estou neste momento, também muita gente aqui desta terra, até há pouco tempo atrás, estava de certa forma de costas voltadas para a serra. Não tínhamos muito noção do o que é que a serra tem para dar. Neste caso falo por comparação à Serra da Estrela. E então todo o conjunto de fotografias que se faz, todo o conjunto de entidades de foro científico que vem cá, de foro cultural, tudo isto acaba por estreitar uma relação entre o cidadão comum e aquilo que a natureza, por acaso, tem para dar. E acho que isso é muito importante. Portanto, não é um trabalho fácil de moldar esta informação e de conseguir que esta informação seja de uma forma eficaz, passada para o comum dos cidadãos, mas isso aí é algo que, julgo eu, pelo menos no que diz respeito ao Geoparque Estrela, acho que estamos a conseguir fazer. O suporte que usa é relativamente indiferente de ser uma foto em papel, uma foto para a exposição, uma foto para as redes sociais, muda alguma coisa no momento de construção. Quando está à procura de fazer a foto, interessa o formato para o qual ela, ou através do qual ela vai ser vista? Bom, eu quando faço uma fotografia, depende primeiro de qual o objetivo em causa, não é? Claro. Mas, regra geral, tento que a fotografia seja o mais multiusos possível. Portanto, eu posso fazer uma fotografia para uma publicação em redes sociais, tem um determinado público, também depende para que público queremos nós. Claro. Dou o exemplo de um colega de Geoparque que ainda há pouco tempo foi à escola onde eu estou a dar aulas, a escola Frei Heitor Pinto, e há um programa escolar que eles têm, e acho interessante como é que o Geoparque acaba por lidar
com as camadas mais jovens, porque as camadas mais jovens são aquelas com quem eu trabalho também, são produto desta sociedade de quem não gasta mais do que 1 segundo a ver uma imagem nas redes sociais. O Instagram faz isto. E nós somos, de alguma forma, escravos, e acaba por ser quase uma função, um desafio hercúleo. Estamos aqui a tentar arranjar maneira de termos imagens cada vez melhores que façam uma pessoa gastar 2 ou 3 míseros segundos a olhar para aquilo. E como seguramente sabe, isto é uma coisa cada vez mais estranha, porque ainda tinha um amigo meu que ainda há uns tempos me disse: José, pensa bem em quantas pessoas hoje em dia se dão ao trabalho de estar a olhar 1 minuto que seja para uma imagem. Provavelmente poucas, e nós estamos daqueles que acabam até se olhar por pecar também. Isto é muito complicado, portanto, há que tentar fazer uma imagem, dependendo para o público que se quer, qual a mensagem que se quer passar, porque aí está, o público novo, neste caso, pode ser diferente de um público, vamos dizer, mais erudito, mais sapiente. Tudo depende, tudo é relativo. Muito obrigado. Já voltarei ao José Luís. Passarei agora para a terceira oradora, a Joana Rodrigues, que é licenciada em Geologia pela Universidade do Porto, mestre em Património Geológico e Geoconservação pela Universidade do Minho, e aqui faço um parênteses para dizer que muito desta vaga dos geoparques e da conservação de património geológico é devido também ao Departamento de Geologia da Universidade do Minho, que de alguma maneira cavalgou esta batalha no início. A Joana iniciou a sua carreira como professora, tendo lecionado durante alguns anos no ensino básico e no ensino secundário. Trabalha no Geoparque Naturtejo Mundial da Unesco há 13 anos, onde tem desenvolvido atividade nas áreas da conservação, desenvolvimento local, geoturismo e comunicação de ciência, com diversos trabalhos publicados nestas áreas. Foi também bolseira de investigação na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no Brasil, onde colaborou no projeto do Geoparque Bodoquena Pantanal. Tem participado em projetos de investigação sobre valorização patrimonial e turística e dedica-se à orientação de estágios e trabalhos de fim de curso, assim como à formação de técnicos e empresários. Desde 2012 é também formadora de professores e colabora com o portal Casa das Ciências de apoio ao ensino das ciências. Está atualmente a desenvolver o doutoramento em Geologia na Universidade do Minho, com uma investigação precisamente sobre comunicação da ciência. Eu, saudando a Joana, começaria por lhe perguntar como é que se comunica geologia para um público leigo que em muitos casos perdeu o contacto com esta disciplina desde os bancos da escola. Como é que se explica a geologia? Boa tarde a todos. Começo por desejar um bom ano a todos. Obrigado. Na realidade, no Geoparque não se comunica só geologia, não é? Esta é uma das áreas que nós comunicamos, mesmo ao nível da comunicação de ciência. Há outros temas que os geoparques abordam. Obviamente que a geologia é uma das áreas especiais, porque na realidade os geoparques, o conceito de geoparque baseia-se neste património geológico de relevância internacional que estes territórios têm e que a Unesco reconhece. Voltando à sua pergunta, é curioso que eu não sei se o facto das pessoas já há bastante tempo não terem contacto com a geologia, relativamente ao contacto que tiveram quando eram estudantes na escola, não sei se poderá ser bom ou não. Eu estudei no ensino básico e secundário nos anos 90 e não guardo muito boas recordações da geologia que na altura me ensinaram. Na altura muito pouca, as coisas foram mudando felizmente e cada vez mais os currículos estão mais atualizados, mas a maior parte das pessoas não guarda grandes recordações sobre a geologia, muitas vezes nem sabe exatamente, não se recorda quais são os temas, e quando se recordam, o que é que as pessoas se lembram? Lembram-se de ter que decorar nomes de rochas, nomes de minerais, terem que saber modelos cristalográficos, falar sobre falhas inversas, diferenciação magmática. Portanto, eu acho que o facto das pessoas estarem desligadas da geologia quando chegam aos geoparques, se calhar, por um lado, até pode ser bom. Pelos piores motivos, mas pode ser bom, é isso. Exatamente. Obviamente que há muito boas, há grandes exceções e há professores muitíssimo dedicados e tem havido uma grande evolução nos últimos anos.
Mas o Geoparque tem uma particularidade em relação a muitos outros contextos de educação não formal, quando falamos em museus, em centros de interpretação, porque os geoparques são territórios abertos, onde as pessoas se deslocam, a maior parte das vezes em lazer, vêm fazer turismo, vêm visitar a região, e quando muito do contacto que têm com a ciência, com o património geológico, é um contacto casual, em que as pessoas estão com outra disposição, porque não vão diretamente para visitar um museu, mas vão usufruir do espaço, e à medida que vão usufruindo desse espaço, vão tendo então contacto com a origem das paisagens, com a explicação dos fenómenos naturais que vêm. Portanto, é uma forma um bocadinho diferente e são também públicos bastante diferentes. Nós, quando vamos a um museu ou quando vamos a uma palestra, somos um público interessado, já estamos motivados para ir a estes locais e já sabemos que vamos, havendo diferentes motivações que nos levam a estes sítios, já sabemos que vamos lá à procura de informação, de conhecimento científico. Quando vimos ao Geoparque, quando vamos, por exemplo, à aldeia histórica de Monsanto, que é um local, é já um grande ex-libris do ponto de vista do turismo cultural há muitos anos, as pessoas vão porque conhecem o património cultural, arquitetónico da região e muitas vezes só quando lá chegam é que se apercebem também da importância da paisagem, da história muito mais antiga que a história arquitetónica e arqueológica daquele sítio, portanto toda a história, toda a formação daquela paisagem, e não era na realidade o que as pessoas estavam à procura. Por outro lado, e isto tem já os colegas que me antecederam falaram nisto, nós quando estamos a comunicar estamos a falar para públicos bastante diferentes e obviamente que o tipo de comunicação que fazemos tem que ser diferente porque cada pessoa tem o seu objetivo, tem o seu interesse diferente. Estamos a falar, quando falamos em geoparques, além dos nossos visitantes, nós temos a comunidade educativa, os professores e os alunos da região e os que nos visitam, temos também os próprios empresários. Nós quando comunicamos com os empresários que estão envolvidos no Geoparque e que querem participar, temos que ter objetivos muito concretos e temos que perceber o que é que eles querem do Geoparque, como é que o Geoparque pode beneficiar o desenvolvimento dos seus projetos ao nível das empresas. A mesma coisa com os políticos. Obviamente que um político, e cada vez mais os políticos já têm noção da importância da ciência e do património geológico, mas precisam de uma comunicação bastante específica, em que haja resultados, em que se consigam ver números concretos, em que haja evolução. Portanto, são abordagens completamente diferentes. E os geoparques, nesse sentido, têm, de facto, que estar habituados a comunicar com diferentes públicos e ter em conta todas estas especificidades. Só voltando um bocadinho à questão da geologia, de facto, nós quando falamos em geologia, além de todas as dificuldades que há a comunicar ciência, temos algumas questões conceituais. Estamos a falar de uma área científica que não só tem uma linguagem difícil, como todas as áreas científicas, ou processos complexos, é uma área bastante interdisciplinar, que implica que as pessoas tenham noções de física, de química, de várias áreas. Tem também algumas barreiras ao nível da capacidade de abstração, tentarmos perceber que se os romanos foram antigos, os romanos só foram ontem em relação à história geológica, à história do planeta. Portanto, o espaço, a noção temporal é bastante complicada e difícil de perceber. E também a escala dos fenómenos. Nós quando falamos num fenómeno geológico que pode ter uma cadeia montanhosa que tem centenas, milhares de quilómetros, obviamente que é muito difícil de conseguir imaginar, ou conseguir imaginar rochas, que são objetos duros que nós temos nas nossas mãos, como é que eles se dobram. Tudo isso vai exigir um pouco mais. Mas eu penso também que a nível da comunicação de ciência, o que também é muito importante é nós percebermos como é que a ciência vai ser útil à sociedade. Portanto, as pessoas, quando estão a aprender, quando estão a envolver com a ciência, têm objetivos muito claros, porque ou querem perceber como é que se formam as vacinas, ou querem perceber sobre as alterações climáticas, querem tomar as suas decisões, querem fazer parte da sociedade, querem exigir aos políticos, querem exigir aos investigadores. Portanto, é essencial nós conhecermos também o que é que as pessoas procuram nesta relação com a ciência. Obrigado, Joana. Pistas bastante interessantes para retomarmos a conversa daqui um bocadinho. Vou passar ao quarto e último orador, que é o Luís Stacklin, que é, aliás, um velho amigo de há 25 anos. Eu leio o currículo do Luís e, de alguma maneira, em vários pontos ele intercepta com o meu. O Luís é ilustrador, é infógrafo. É provável que não exista em Portugal uma publicação de circulação nacional na qual ele não tenha ainda colaborado. Faz ilustração sobre os mais diversificados temas,
embora tenha começado no desporto, que é um terreno propício para a criatividade, tem também colaborado bastante na transformação de temas científicos para linguagem leiga. Tem colaboração publicada no El Mundo, na Science V, na National Geographic. É a pessoa, seguramente, e aqui peço desculpa por uma nota pessoal, a quem peço de olhos fechados para representar um processo geológico em ilustração, porque tem uma grande facilidade de transposição para o papel de conceitos difíceis e morosos. Aliás, boa parte dos painéis que encontrarão disseminados pelo Estrela Geoparque, pelo Aroca Geoparque, pela Naturtejo, tiveram o dedo do Luís, que também lecionou infografia na Faculdade de Belas Artes do Porto e é mestre desta área. Eu começaria por perguntar então ao Luís, em muitos aspectos a ilustração é, e sem querer provocar o José Luís, a melhor ferramenta para explicar a um leigo um processo geológico complexo. É essa a vantagem da ilustração neste contexto? Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Bem, certamente a fotografia tem uma parte de explicação do contexto que a ilustração não pode dar. Mas a ilustração, ou no caso específico da infografia, tem a possibilidade de desmontar, por exemplo, aquilo que acabamos de ouvir agora, os tais milhares de anos de evolução para conseguir chegar à fase em que se encontra neste momento aquele local geológico. Eu julgo que a ilustração é melhor para explicar do que para mostrar. Além do mais, nós temos, ou seja, na área da geologia em especial, temos casos muito complicados. Temos casos em que, por exemplo, são de pequena escala. O caso, por exemplo, estou-me a recordar das pedras parideiras, em que a representação da pedra em si é um objeto pequeno, que é ótimo de representar fotograficamente, mas a parte da explicação, como é que o processo decorre, isso é que a ilustração tem uma função muito mais eficaz e até... lá está, simplifica a leitura, não é? Podemos, associando algum texto, fazendo a parte da infografia, simplificar a leitura, facilitar o entendimento. Ou, por exemplo, situações de grande escala, de quilómetros de dimensão, sei lá, o próprio glaciar da Serra da Estrela, que tem uma representação no tempo e no espaço que é difícil de mostrar de outra forma. Aí a ilustração, e em especial a infografia, acho que funcionam muito melhor para passar uma ideia clara às pessoas. Ou, pelo menos, para facilitar o imaginário das pessoas, do leitor. Ou seja, aquilo que acabamos de ouvir, explicado por palavras ou por um diagrama feito por um cientista, poderá ser difícil de imaginar por parte de um leigo que está a visitar o local. A ilustração ou a infografia pode, pelo menos, facilitar que o leitor consiga construir na sua mente como é que era o objeto, as fases de evolução e como é que chegou àquilo que vê neste momento. E acho que é aí que temos uma vantagem, é poder explicar de forma mais eficaz o que estão a ver. Okay. E em nenhum momento competimos com a fotografia. A fotografia é muito melhor noutros campos. Ok. Vou recomeçar o ciclo e voltaria à Filipa Cardoso para, de alguma maneira, pegando neste mote, perguntar-lhe quão difícil é comunicar um território após o processo de classificação, quando a meta, em alguns aspectos, parece já cumprida. Eu acompanhei os processos de classificação e aprovação pela Unesco de pelo menos 4 dos 5 geoparques. Deu-me ideia que o grande enfoque, a grande aposta de comunicação foi naquele processo decisivo de classificação. Por outras palavras, se quiser, como é que se reativa a vontade de visitar após esse selo de garantia dado pela Unesco neste caso? Sim, nós realmente, para as pessoas, na verdade, a comunicação começa depois disso, não é? Mas para nós, começa até isso. Certo. E, portanto, há aqui uma dualidade um pouco estranha de, para nós o objetivo é ter a classificação, mas na verdade nós começamos a comunicar à série posteriormente. Eu acho que são dois momentos diferentes. No momento inicial temos a nível da RP muito mais fácil, porque temos assunto
para divulgar e é um prémio, não é? Ter a classificação é um tema relevante para o território e para comunicar internacionalmente e mesmo para o turista. A partir daí, o que é importante é continuar a contar essa história e continuar a criar histórias que liguem estes ativos do património aos ativos da classificação e, portanto, é um bocadinho... Esta interação não pode deixar de ser contada. Para vos dar um exemplo muito mais corriqueiro, digamos assim, e para descermos aqui ao turista médio, eu não deixo de voltar a pôr, ainda que agora tivemos a ver as nossas fotografias que pusemos hoje do Bolo Rei. O Bolo Rei continua a ser importante na comunicação, ou seja, não perdeu qualquer importância só porque ele já existiu. E da mesma forma, este selo é só o princípio. Todas as histórias que eu contar a partir daqui têm que integrar essa comunicação da marca e, portanto, esse funcionamento conjunto quase tem que ser uma coisa muito natural. É isso que vai reforçar claramente com o tempo, obviamente, porque isto estamos a falar de coisas que demoram anos a trabalhar. É isso que daqui a 5, 6 anos depois da classificação vai permitir então, quando a pessoa pensa em Unesco, se calhar já pensa também no meu geoparque, já não pensa só no geoparque marca, mas pensa no meu geoparque, ou em Portugal como um sítio com geoparques. E é aí que está o gancho que nós pretendemos chegar, e obviamente há muito trabalho para fazer para chegarmos até lá, e o turismo científico tem sido, para nós começámos o ano passado, a abordá-lo a nível de conteúdos criativos, e muito importante também a ilustração, porque começámos a integrar a ilustração também nas nossas campanhas, fizemos agora um projeto, ainda não terminámos, que é a Sketch Tour Portugal, onde temos ilustradores e temos escritores a desenhar e a escrever o país. E eu acho que é importante continuar a lateralizar os nossos conceitos e, portanto, não é só é foto, é ilustração, é o escritor que visita, é o homem médio que vai e põe um post nas redes sociais, tudo isso contribui para o bolo todo e, portanto, por um lado é fácil, porque é só isto, por outro lado é muito difícil porque também é só isto, mas é só isto com Facebooks, Instagrams, Programmatic Buying e toda esta tecnologia, esta digitalização, que é tudo muito mais fácil, mas na verdade é tudo muito mais difícil. É tudo muito mais feito à mão, tudo muito mais dependente de técnicos e de profissionais da área, que não existem em grande volume, especialmente em territórios mais deslocados dos grandes centros, e portanto é mais difícil, apesar das ferramentas serem mais simples e mais acessíveis, é tudo muito mais difícil, porque tudo requer muito mais competências e capacidade das próprias equipas. E eu acho que é muito importante, eu venho do digital e sempre fui digital, e reforço sempre, as pessoas são o centro do digital. E nunca nos podemos esquecer que um post no Facebook, um bocadinho que estávamos a falar, quando pensamos num post no Facebook, para nós, homens médios, é só um post no Facebook ou no Instagram, aquela foto e aquele copy demorou se calhar horas a pensar para uma equipa vasta de pessoas com diferentes especialidades e que têm um objetivo específico, têm um target específico, os resultados são avaliados e depois tudo isso influi na estratégia global de comunicação do destino. E portanto até um post no Instagram pode ter consequências para a nossa comunicação, porque nós tiramos daí informação do que é que as pessoas gostam, preferem, que tipo de fotografias é que tem melhor resultado, em que país, que tipo de copies, tudo isso, todos esses pequenos detalhes são na verdade construídos por uma equipa muito grande. Um admirável mundo novo, portanto. Sim. Filipe, muito obrigado pelo contributo, aprendemos imenso. Voltaremos certamente a falar sobre este tema. Eu voltaria ao José Luís Santos para, numa segunda ronda de perguntas, lhe, no fundo, questionar e porque é uma pessoa que viajou, que conheceu parte do mundo, conheceu territórios se calhar equiparados. Na sua experiência, quão excepcionais são os territórios portugueses, como a Estrela, a Naturtejo, os Açores, Aroca ou Macedo de Cavaleiros, que são no fundo os geoparques já classificados, no contexto europeu de um viajante? Em termos de comparação? Em termos de comparação, sabendo que nestas coisas somos muito patrioteiros, mas é no fundo importante às vezes pôr em perspectiva quão excepcionais são estes territórios, ou não. Ok, eu vou até pôr isto numa outra amplitude um bocado maior, mas até a nível global. Eu costumo dizer, sem entrar no discurso patrioteiro, como estava a dizer, quanto mais viajo, mais gosto do meu país e mais dou valor a ele também. Ainda há 2 anos atrás, por exemplo, em 2019, estive num geoparque na China, Danxia, é o nome do geoparque.
e constatei que em comparação com aquilo que conheço, estou aqui a falar do Estrela Geoparque, do Aroca, já andei por quase todos os geoparques e já vivi nos Açores 2 anos também. No que diz respeito à nossa capacidade de comunicação, à nossa capacidade de atrair pessoas, aquele turismo, seja o turista médio, como dizia há bocado, seja o outro mais exigente, nós conseguimos atrair melhor as pessoas e conseguimos passar-lhes alguma informação. Portanto, nós não ficamos só por aquilo que é folclórico, conseguimos entregar qualquer coisa de conhecimento. E isso é algo que, no caso que estava agora a comparar, não vi propriamente. Portanto, dos geoparques portugueses que conheço em confronto com outros a nível europeu ou mesmo mundial, acho que nós estamos muito bem, acho que a nossa organização, aliás, como se vê neste webinar que estamos aqui a fazer, acho que conseguimos ter bons resultados, se bem que não nos iludamos, temos ainda um longo caminho pela frente. Isto é um trabalho cujos resultados a sério demora por vezes uma geração ou mais, porque tudo o que é inculcar valores, inculcar conhecimentos, saber o que é a preservação da natureza, das espécies, do povo em si, das tradições, isso demora tempo. E eu como professor sei isso, porque estas coisas demoram muito tempo. É como ver a questão das alterações climáticas, entre muitas outras, não são coisas que uma pessoa vê no jornal e de um dia para o outro pensa, pois a minha vida agora vai mudar. Não. Estas coisas demoram, consomem-nos tempo, consomem-nos recursos, mas é uma exigência à qual nós estamos de alguma forma obrigados a ter que responder de uma forma muito eficaz. Portanto, no que diz respeito aos geoparques portugueses, acho que nós estamos a fazer um bom trabalho, ressalvando que ainda temos um bom caminho pela frente. Luís, muito obrigado. E da Lousame passamos para a Ana Tortejo. Eu voltaria à Joana agora para uma segunda ronda de questões e, no fundo, introduziria aqui o Geoparque da Tortejo na discussão. Foi pioneiro neste processo de busca de um selo e de resposta a um caderno de encargos da Unesco. Que ações de comunicação e divulgação têm sido desenvolvidas nestes, e aqui pus pela memória e suponho que são 14 anos que o Na Tortejo comemorará este ano. Que ações de comunicação e divulgação têm desenvolvido, por um lado para envolver a comunidade residente, por outro lado para envolver e esclarecer a comunidade visitante? Já vão ser 16. 16? Exato. 2006. 2006, exatamente. Tinha 2008 na cabeça. As minhas desculpas então, Ana Tortejo. Tem sido de facto um desafio e tem havido uma grande evolução ao longo dos anos com o tipo de atividades que vão sendo feitas, algumas que vão resultando mais, outras que vão tendo, que não são tão eficazes. Apesar de nós termos uma grande dificuldade, também ao nível da investigação, não há grandes trabalhos que nos mostrem o impacto deste tipo de atividades nos públicos, ou seja, se uma das atividades que nós fazemos mais e que normalmente as pessoas nos procuram mais são as visitas guiadas, os passeios pedestres, as caminhadas, em que as pessoas visitam os locais com guias dos geoparques ou com as empresas parceiras, em que se faz a interpretação da paisagem. Nós temos uma coisa, nós podemos avaliar o feedback que as pessoas nos dão, que gostam, que voltam, e podemos medir também se as pessoas voltam, quantas pessoas voltam, mas de facto o que é este contacto com a informação científica que as pessoas têm, esta interpretação da paisagem, o que é que isto vai mudar na vida das pessoas? Porque nós estamos a comunicar sobre o planeta Terra, sobre a história do planeta Terra, mas depois, no dia a dia, será que isto altera alguma coisa, por exemplo, na opinião que as pessoas têm sobre as alterações climáticas, sobre comportamentos sustentáveis que podem ter, ou, por exemplo, sobre a opinião da extração de mineira, de vários temas da atualidade, onde as pessoas tomam as suas posições. Até que ponto é que as atividades de comunicação de ciência que nós fazemos nos geoparques estão a influenciar e estão a ter impacto nas pessoas? Isso é de facto uma lacuna que nós temos ao nível da investigação. E eu ressalvo, eu trabalho no Geoparque Na Tortejo há 13 anos, mas na realidade o trabalho que eu fui fazendo nesta área foi um pouco empírico, pelo feedback que fui tendo, pela experiência que fui ganhando, mas ao nível de investigação ainda estou no início, estou apenas há 2 anos ainda a estudar esta área, e de facto vou-me apercebendo que grande parte dos geoparques, e note-se que em termos de comunicação de ciência ao nível da geologia, sem dúvida que os geoparques são extremamente pioneiros e dinâmicos e ativos e procuram soluções modernas,
mas não temos ainda estudos que nos mostrem exatamente se estamos a seguir no caminho certo. Obviamente que nós, além deste tipo de visitas, trabalhamos, por exemplo, muito ao nível de artigos de divulgação, por exemplo, na National Geographic temos trabalhado, mas também ao nível, por exemplo, de divulgação, ao nível da promoção turística. É possível nós comunicarmos o destino e, ao mesmo tempo, introduzirmos um pouco de alguma informação científica. Temos também, nos geoparques, habitualmente, há sempre muitos painéis de interpretação, porque são territórios abertos, onde as pessoas vão sem guias, em que não há muros, como nos museus ou como nos jardins zoológicos, por exemplo, as pessoas estão a conhecer os geossítios livremente e os painéis são uma forma muito eficaz de, no local, as pessoas terem uma informação básica, perceberem como é que aquelas paisagens se formaram, como é que em milhões de anos a paisagem se foi alterando. Temos também recursos multimédia e nos últimos anos, não só devido à pandemia, mas temos vindo também a investir um pouco, também considerando todas estas vantagens que foram sendo faladas anteriormente ao nível da ilustração e da fotografia, obviamente que são ferramentas muito importantes e que nós incorporamos ao nível dos folhetos, ao nível do material multimédia, das publicações, etc. Trabalhamos também muito ao nível das exposições temáticas e volto a frisar que é sempre uma das nossas prioridades enquadrar, trazer a informação científica juntamente com a informação de outras áreas e mostrar às pessoas o real impacto que isto tem nas suas vidas. E podemos falar de geodiversidade e de património geológico, que é um dos pilares do geoparque, quando vemos um monumento, quando vemos um castelo que utilizou rochas para ser construído, ou quando vamos a um museu, por exemplo, que é dedicado à agricultura, porque há uma relação com os solos, mas temos também, por exemplo, os produtos locais. Nós temos trabalhado aqui no Geoparque Natural Tejo, e todos os geoparques portugueses têm estado a trabalhar ao nível dos geoprodutos e da geofood, que é de facto uma estratégia também de comunicar, de mostrar os territórios e a geodiversidade através de produtos locais. E nós podemos, por exemplo, comer uma trilobite ou comer uma pedra parideira no Geoparque Aroca, e as pessoas estão a levar um produto para casa e estão a levar um bocadinho de informação, estão a perceber como é que esta paisagem, como é que estes territórios se foram formando. Muito interessante a intervenção. Aliás, é uma das coisas que acaba sempre por penetrar nestas discussões, é os indicadores quantitativos, é como é que nós algum dia conseguiremos medir, da mesma maneira que um museu consegue, as pessoas que visitam pelo menos os geomonumentos. Lembro-me de ter essa conversa em Penha Garcia, de não conseguirmos tirar um número de visitantes para perceber se a tendência é de aumento, que será seguramente, ou Há indicadores indiretos, obviamente, que nós conseguimos controlar números de visitantes em postos de turismo. Em Penha Garcia temos, por exemplo, a Casa dos Fósseis, mas sabemos que esses números temos também indicadores ao nível da procura que nós notamos e que os próprios parceiros das empresas notam, das empresas de animação turística, os alojamentos. Obviamente que isso são tudo indicadores, mas que não conseguimos porque, obviamente, e isso também é uma característica dos geoparques, as pessoas muitas vezes não vão especificamente, não vêm para ver o geoparque, mas vêm à região e fazem a Rota dos Fósseis, ou como vão ao Monumento Natural das Portas de Ródão, ou ao Trilho dos Apalaches em Oleiros. Portanto, é de facto muito complicado de nós conseguirmos, mas temos neste momento, vamos começar a desenvolver um projeto, pensamos que os geoparques em conjunto consigamos aqui estabelecer uma estratégia para conseguir medir alguns destes indicadores com o apoio do Turismo de Portugal. Serei cliente depois dos resultados desse estudo. Muito obrigado, Joana. Eu volto ao Luís Taclin. Que, se a memória não me falha, dos 5 geoparques já reconhecidos pela Unesco em Portugal, o Luís trabalhou com 4, faltará Macedo, 4 que correspondem a páginas diferentes no livro da Terra. O vulcanismo nos Açores, o glaciarismo na Estrela, a paleontologia em vários trechos, quer de Aroca, quer da Naturtejo. A questão que eu perguntaria ao Luís é se há temas mais fáceis do que outros de representar a ilustração. Eu lembro-me sempre do professor Galpim, que costuma dizer que a maior visibilidade do tema dos dinossauros, por exemplo, tem muito que ver com a facilidade com que estes são representados de forma palpável para o leigo, ao passo que um tema um bocadinho mais complexo, como a petrologia, ou a sedimentação, ou a sedimentologia, perdão, estão votados a maior obscuridade. Quão difícil é representar estes temas, estas páginas complexas do livro da Terra, Luís? Para mim é muito. Eu estou sempre a poder ajudar. Ou seja, de todas as ilustrações
nós fazemos na área da ciência, eu tenho que admitir que as mais fáceis são, por exemplo, ilustrações de história. É muito fácil, salvaguardando algumas dificuldades momentâneas, mas é muito fácil representar a história. É muito difícil fazer geologia, é mesmo muito difícil. Para já, eu sou ilustrador, eu não tenho o conhecimento técnico, ou seja, preciso da tal cultura que falávamos há bocado, preciso que me deem muita cultura para eu poder fazer as representações. Por outro lado, acontece uma das coisas que eu dizia anteriormente, é que para representar um fenómeno temos que fazer 3, 4, 5 fases, ou seja, temos que criar um percurso. Enquanto, por exemplo, numa ilustração, sei lá, recentemente eu fiz uma ilustração sobre uma das futuras experiências do CERN, e eu representei 2 pontas da máquina, o feixe de luz e depois, ao lado, uma imagem sobre como é que os átomos, as partículas se distribuíam. É muito fácil, numa imagem conseguimos condensar tudo, com a respectiva informação escrita, claro. Na parte de geologia, em geral, existem diversas fases e em cada uma das fases ocorrem fenómenos geológicos diferentes. Ou seja, não estamos a apontar só para um ponto. Estamos a apontar para... Estão a acontecer várias coisas em simultâneo que depois, na fase seguinte, vão gerar mais uma outra imagem e assim sucessivamente até chegar ao fenómeno atual. E é mesmo muito difícil para representar... Ou seja, eu julgo que no final resulta bem. A tortura é grande para quem faz a revisão, que está sempre a dizer não é assim, tem que ainda afinar isto. Mas eu acho que no final resulta bem. Agora, como eu digo, ou seja, eu concordo com a frase, porque também é fácil convencer as pessoas a verem animais. Não é? Ou seja, o animal é um animal, mesmo sendo o T-Rex, que era pouco simpático, mas no imaginário das pessoas é simpático. É simpático. Uma pedra é uma pedra, não é? E voltando um bocadinho à história, quando nós chegamos a umas ruínas romanas e não há uma imagem interpretativa, as pessoas olham para aquilo e dizem, não, isto são pedras amontoadas, e desvalorizam, porque são pedras amontoadas. É como se achassem que não há história para contar ali. Agora, quando nem sequer há intervenção humana, ou seja, é uma intervenção de milhares de anos, é uma intervenção geológica, não há participação humana, há aparentemente para o leitor, para o utilizador comum, não há nada a dizer. Nós temos que explicar muito bem para a pessoa criar a ideia. E é um bocado difícil, tenho que admitir que é a área que tenho mais dificuldade, tenho que admitir. Resistirei, portanto, à tentação de perguntar qual é o geoparque mais difícil e o mais fácil de trabalhar. Vou encerrar por aqui, então. Não, eu não respondo a essa questão. Para mim são todos difíceis, mas com muito gosto, com muito gosto. Ou seja, uma ilustração habitualmente leva 4, em média, 3, 4, 5 fases de revisão. Uma ilustração de geologia, em alguns casos, pode levar 15, 16 fases de revisão. Ótimo, depois no final fica bem, mas é partir pedra, literalmente. É partir pedra, brilhante. Não me ter lembrado eu dessa punchline. Muito obrigado, Luís. Obrigado a todos os oradores. Não vou adiar muito mais a divulgação dos vencedores do concurso fotográfico, vou passar a palavra ao Emanuel, agradecendo a todos o tempo que dispensaram e esperando que este webinar tenha trazido pistas úteis para o cotidiano, quer de outros geoparques, quer de outros gestores de instituições semelhantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Gonçalo. Muito obrigado aos 4 participantes nesta mesa redonda. Foi de facto muito interessante este debate, esta discussão, esta troca de ideias em torno de um tema que muitas vezes parece ser de algum modo mais negligenciado ou esquecido, mas que na verdade é central em toda a estratégia de um geoparque, e isso foi visível aqui nestas 4 visões tão distintas, de áreas tão diferentes, mas nestas 4 visões que de facto refletiram sobre o quão difícil é comunicar
porque, na verdade, são muitos os fatores e os critérios que influenciam e que podem influenciar esta comunicação. Da parte dos geoparques Unesco em Portugal, e falando no conjunto destes 5 geoparques e no trabalho que temos vindo a desenvolver, há de facto aqui um objetivo muito claro que queremos atingir, que tem a ver, por um lado, com a notoriedade da marca Geoparque no contexto nacional, e de facto, face ao facto de este ser uma classificação ainda recente no contexto da Unesco, é necessário de facto centralizar, é importante que se comunique e que se coloque na agenda de todos o conceito de geoparque, para que quem nos visita, mas também quem investiga estes territórios ou quem os procura para estudar, saibam que eles existem, saibam o valor destes territórios e o valor deste património, tal como muitos dizem, e eu subscrevo também, de facto nós só podemos valorizar aquilo que conhecemos, e essa valorização começa exatamente no momento em que nós conseguimos transmitir o valor do património aos residentes, aos visitantes, aos nossos estudantes, a todos aqueles que vivem ou visitam estes territórios, tal como alguns dos nossos convidados foram refletindo e foram partilhando nesta mesa redonda. Portanto, acho que esta mesa redonda foi o mote para outros webinars ou seminários sobre esta temática, porque muito há ainda para poder ser dito. Portanto, vamos passar então para este primeiro concurso de fotografia, que na verdade, como eu disse há pouco, constituiu também um evento e uma ação conjunta destes 5 geoparques que tem desde 2020, desde maio de 2020, tem tido um trabalho consistente, contínuo, em parceria com o Turismo de Portugal, na promoção, na estruturação e na capacitação turística destes territórios, e este concurso de fotografia, de facto, foi mais uma destas ações que tentou comunicar também estes territórios através da fotografia e juntar, de facto, os mais de 80 participantes e que, através destas fotografias, reflitam e refletissem sobre os valores patrimoniais dos geoparques portugueses, não só os valores geológicos e o património geológico, mas também a biodiversidade, a sua cultura, as suas gentes, os modos de vida, no fundo, a paisagem que é tão identitária destes territórios e que, na verdade, é incontornável e indissociável da sua geografia. E por isso, passando à apresentação das fotografias vencedoras, eu depois pedia também aos vencedores que estão conosco, que possam também dizer só uma ou duas palavras relativamente à fotografia vencedora. Começamos então pelo terceiro lugar, e a fotografia vencedora do terceiro lugar, que é esta fotografia, esta fantástica fotografia do Geoparque Açores, uma fotografia do Pedro Silva, e eu perguntava se o Pedro Silva está connosco, que possa de facto partilhar ou exprimir algumas palavras sobre esta fotografia. Muito boa tarde, muito obrigado Pedro. pelo convite. Obrigado nós, obrigado pela fotografia, obrigado pela presença. Nada a agradecer. A fotografia foi a Lagoa do Capitão, com a Montanha do Pico ao fundo, num amanhecer. O objetivo da saída fotográfica não era esta foto, era a lua cheia, numa estrada que nós temos cá, que é transversal,
Depois deixei-me ficar para o amanhecer na Lagoa do Capitão, em dias limpos, dá sempre estes tons rosados. Começa pelo topo, a luz começa pelo topo e depois começa a descer a montanha, e é sempre um espetáculo fantástico. E neste dia não desiludiu. Os patos foi um bónus, não costumam estar, mas pronto, acho que ficou interessante a composição. E muito obrigado por terem escolhido o terceiro lugar. Obrigado nós, parabéns pelo terceiro lugar, parabéns por esta distinção, e mais uma vez obrigado por participar e por, de nada. na verdade, por ajudar através destas imagens, destas fotografias, ajudar a promover o importante património destes geoparques, neste caso aqui em particular do Geoparque Açores, com património inigualável e de tão relevância científica e não só que tem. Muito obrigado Pedro. Até breve. Muito obrigado, com licença. Até breve. Passamos então para a fotografia que venceu o segundo lugar, ficou classificada em segundo lugar. Esta fotografia, da autoria do Pedro Esteves, do Pedro Oliveira Esteves, uma fotografia captada no território do Estrela Geoparque, e que me parece que o autor desta fotografia não pôde estar aqui connosco. Eu, em todo caso, pergunto se o Pedro Esteves está connosco e se pode juntar. Tinha a indicação que não estaria, exatamente, tem essa indicação, mas esta fotografia que venceu o segundo lugar neste primeiro concurso de fotografia dos geoparques portugueses, uma fotografia que expressa bem a identidade deste território, ligada à pastorícia e a uma raça autóctone da Serra da Estrela, a raça ovelha bordaleira, que está expressa nesta identidade territorial que a fotografia transmite. Parabéns, Pedro, e obrigado por participar. Passamos então para a fotografia vencedora deste primeiro concurso, uma fotografia da autoria do João Oliveira, esta fantástica fotografia que, na verdade, também reflete uma dimensão cultural do Geoparque Terras de Cavaleiros, aqui os Caretos de Podense, uma fotografia invejável. Eu acho que o João Oliveira está connosco. João, se puder juntar-se a nós. Boa tarde. Boa tarde, Primeiro, boa tarde, muito João. obrigado. Boa tarde, obrigado nós. E parabéns pela iniciativa, não só do concurso de fotografia, como deste webinar, que gostei muito, foi muito interessante a parte da mesa redonda. Muito obrigado. E depois agradecer o convite e dar os parabéns aos restantes premiados. E dizer que o Gonçalo estava a dizer que por vezes somos patrioteiros e que achamos que o nosso é melhor que os outros. Eu, por acaso, eu acho o contrário, que é nós tendemos a achar que o que é nacional ou o que acontece em Portugal não é tão bom como no estrangeiro, e fazemos as nossas visitas e as férias no estrangeiro, e nós temos eventos culturais e paisagens espetaculares em Portugal. Não estou a dizer que no estrangeiro que não há também coisas maravilhosas, há, sem dúvida, mas tendemos às vezes a esquecer o que de bom temos em Portugal, e este evento que eu fotografei, os Caretos de Podense, é uma coisa que só há cá. Há festas semelhantes em Espanha também, e outras também até na América do Sul, mas como os Caretos de Podense só há mesmo naquela zona transmontana, e é lindíssimo, e acho que há muitos portugueses que não conhecem que eu incentivava que fossem lá conhecer. Muito obrigado, João, muito obrigado e parabéns pela fotografia, parabéns pelo primeiro lugar obtido neste concurso, e só uma nota também de sublinhado, os Caretos de Podense, também eles património da Unesco, classificados há relativamente pouco tempo como património material da Unesco. Portanto, estamos aqui a falar no fundo, de dois patrimónios classificados pela Unesco, o território em si, o território de Terras de Cavaleiros, como Geoparque Mundial da Unesco,
e os caretos de Pudense como património imaterial da humanidade, e esta fotografia de facto retrata estas duas dimensões. Mais uma vez, muitos parabéns. Bom, estas foram as 3 fotografias vencedoras, outras tantas com muita qualidade foram também submetidas a este concurso e que espelha bem aquilo que é o grande e o enorme património que estes territórios têm. Eu agora gostaria de passar a palavra à Teresa Ferreira, do Turismo de Portugal, com, na verdade, uma parceria, este webinar, como tantos outros que já realizámos desde 2020, em parceria com o Turismo de Portugal e com uma ajuda e um apoio fundamental da Teresa, que tem sido, de facto, imprescindível para este imenso trabalho que temos feito em prol do desenvolvimento destes territórios, da sua promoção e daquilo que é a afirmação do valor e da marca Geoparque no território nacional. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria, de facto, saudá-la e convidá-la para poder partilhar connosco esta visão daquilo que tem sido o envolvimento do Turismo de Portugal com estes territórios, com estes projetos e aquilo que, de facto, se espera para este ano de 2022. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e parabéns aos premiados. Eu, como não sou do júri, posso dizer que para mim eram todos o primeiro lugar, porque são fotografias fantásticas que revelam bem aquilo que é a riqueza destes territórios na sua dimensão do património natural e do património cultural vivido com comunidades, com gentes, com tradições ainda muito presentes. E, de facto, essa dimensão e estarmos a falar de geoparques que estão em territórios de baixa densidade, dispersos por todo o país e com esta valência genuína tão marcada, obviamente que são matéria-prima, ativos, que fazem todo o sentido valorizar e capacitar do ponto de vista da oferta turística do país. E este caminho que temos feito neste trabalho em rede, enfim, só se faz de facto porque os geoparques, estes 5 geoparques têm equipas técnicas super motivadas e competentes e que desde o início perceberam que é muito mais fácil e produtivo e relevante trabalhar em conjunto do que trabalhar separadamente, sem prejuízo das suas especificidades, dos seus planos autónomos, das suas atividades em cada um dos geoparques, mas compreenderam isso e, portanto, temos feito em conjunto. Aqui o Turismo de Portugal é aqui só o polo dinamizador, mas de facto, enfim, a matéria humana está nos vossos territórios e nas vossas equipas. E o que temos feito, que vai demorar o seu tempo e o tempo que já aqui foi referido pelos outros participantes, é muito relevante na construção do reconhecimento das marcas, que é um trabalho que também vai ajudar a dar consistência às histórias que é preciso termos para contar, para comunicar. Portanto, um trabalho que me parece que é muito importante relevar, porque ele é o início de tudo o que podemos construir em cima disso, não é? O facto de termos trabalhado a capacitação, ou de estarmos a trabalhar a capacitação dos parceiros, quer por via dos webinars que temos vindo a realizar, quer por via da formação executiva, que iremos a uma segunda edição este ano, com a ajuda das nossas escolas de hotelaria e turismo.
o catálogo de investigação que fizeram de forma concertada para sinalizar que, de facto, os geoparques são territórios também para a investigação e para o turismo científico, o vosso empenho na participação e no envolvimento no plano turismo mais sustentável do Turismo de Portugal, com um grande compromisso de capacitar e diferenciar estes territórios do ponto de vista da sustentabilidade. Aliás, o projeto GeoFood que a Joana falou é um símbolo disso, enfim, valorizar os produtos e os produtores locais e ao que sei, os geoparques portugueses têm dado cartas no panorama internacional, ou o esforço que estamos a fazer em conjunto de conseguir que as empresas dos geoparques consigam desenvolver programas com requisitos de sustentabilidade, os programas 100% Responsible que já lançámos e que estão em curso. Enfim, para além de, enfim, já terem concertada e bastante profissionalizada a vossa estratégia de comunicação conjunta nas redes sociais, muito concertada em português e em inglês, e portanto, digamos que há aqui resultados que vamos conseguindo e que, enfim, temos consciência e sabemos que temos muito trabalho pela frente e, portanto, o Turismo Portugal também continuará disponível para ajudar, quer nesta vertente da capacitação e da estruturação da oferta, quer, enfim, nas componentes de promoção e comunicação, como a Filipa Cardoso referiu. E, portanto, eu diria que só podemos estar, enfim, satisfeitos com o processo que fizemos até aqui e com muito trabalho que temos pela frente, mas, enfim, o tempo, ao que parece, não é um fator desconhecido dos geoparques e, portanto, acho que vale a pena continuarmos a apostar nestes territórios porque este trabalho está claramente alinhado com a estratégia de desenvolvimento turístico sustentável que todos queremos para o nosso país. Muito obrigado a todos pelo trabalho que têm desenvolvido. Muito obrigado pela ajuda, pela partilha, pelo apoio que o Turismo de Portugal tem dado também a estes territórios, dando visibilidade, no fundo, também ao nosso de todos, trabalho dos 5 geoparques e também dos próprios territórios que neste momento estão a braços com candidaturas também a Geoparque Mundial da Unesco, nomeadamente os geoparques do Oeste, do Algarvenses, no Algarve, ou o de Viana do Castelo, o litoral de Viana do Castelo. Portanto, um obrigado em nome de todos, já que estou eu aqui nesta representação, um obrigado em nome de todos e, de facto, o trabalho continua, muito há para fazer e pegando nas palavras que acabou de dizer, eu reforçava a segunda edição do curso executivo de Geoturismo by Geoparques, que arranca a segunda edição no dia 24 de janeiro e que as inscrições estão prestes a abrir, abrem as inscrições ao público a partir do dia 12 deste mês, portanto, quem quiser aprofundar mais estes conhecimentos pode inscrever-se nesta formação e também, obviamente, fazia aqui o apelo, já que estamos a falar de comunicação, fazia o apelo a que nos acompanhem o trabalho destes 5 geoparques nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, onde vamos, no fundo, divulgando e partilhando o trabalho que temos feito, não só em rede, e em rede é fundamental, mas também o património natural e cultural destes territórios, não só numa perspectiva da sua visitação turística, mas também na perspectiva educativa, na perspectiva científica, que é fundamental. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Em nome dos 5 geoparques mundiais da Unesco, um grande bem-aja pela presença, pela ajuda, pela partilha e por nos ajudarem a divulgarem um ativo fundamental de Portugal, que são os geoparques mundiais da Unesco. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Até breve, fiquem bem.